Fala galera, beleza? Noite na Taverna, episódio 2. Vamos que vamos! Anteriormente, no episódio Noite na Taverna, falei um pouco sobre Macari e algumas situações bem peculiares da obra. Também falei por alto, sem spoiler, sobre a obra de contos Noite na Taverna. Mostrei a conexão com outros episódios relacionados à temática do romantismo. Falei das duas grandes características do romantismo segunda geração. Tenho reforçado claramente como a religiosidade do barroco construiu o lado cristão dos românticos, que naturalmente moldou o nosso mundo ocidental. Um dos aspectos que eu acho que vou sempre reforçar é: não compare linguagens, ou seja, o livro com o filme com o teatro, o livro com o teatro, enfim. São linguagens artísticas diferentes e interpretações daquele cara que produziu, beleza? Nessa ótica que hoje vamos dar sequência aos estudos de Noite na Taverna. Aliás, você prestou atenção nas imagens? Eu estou apresentando os temas que você vai encontrar no Noite na Taverna. Logo, não faço interpretações nem resumo. Leia, você não vai se arrepender. Na descrição tem um link do domínio público, a versão grátis. Também você viu, tem uma versão em gibi e várias. Se você aí fuçar o YouTube, você vai perceber teatro, animações, alunos que também fizeram. Conclusão: leia, lembre-se, não importa a linguagem, teatro, música, cinema, dança. O que importa é valorizar, entender, perceber a evasão e a construção estética de cada linguagem. Aproveite, aprenda. Veja a visão do outro, veja se você é o manipulado ou o manipulador. Em sala, eu uso uma frase que choca muito, que é: mente fraca é para ser dominada. Nossa, quanta teoria, não é? O episódio não está tão sério assim. Mas, para não ficar aquela continuação que você não precisa ver o episódio só para garantir o Ibope, pensei em dar um gostinho para aqueles que chegaram aqui agora e ainda não assinaram o canal. A continuação foi novidade, a primeira vez. Como o assunto é curioso, pelo menos para mim, e longo, para evitar um episódio enorme de canudos, eu dividi, beleza? Nesse caso, resolvi falar de algumas obras, não só brasileiras, mas como o nosso foco é Noite na Taverna e outras grandes produções. Por isso demorou um pouquinho. E aprender a valorizar não só a produção pelos efeitos especiais, mas por saber como foi trabalhado e de que forma foi trabalhada e se é diferenciado. Portanto, hoje é Noite na Taverna para entender ou fazer você pensar melhor em The Walking Dead. É, isso mesmo, The Walking Dead. Eu não aguento, eu precisava falar. Primeiro, para que vocês pudessem sair do seriado, ou sair do gibi, ou trazer literatura para o mundo, ou para o The Walking Dead. Antes, quero propor a quem está assistindo que escolha um caminho de alguns episódios. Eu já tenho a previsão dos assuntos a serem trabalhados. Mas, se tiver um número significativo de sugestões e de escolhas, por que não? Afinal, sempre partirei da literatura para o mundo. Proponho a vocês que escolham, por exemplo, Matrix, uma boa pedida, eu gosto muito. Fallen Skies, Spielberg ou Chaps, são algumas opções para vocês. Se quiserem propor outras, vamos ver. Pense, mande um comentário na fanpage ou no canal. Chega de blá blá blá, vamos brincar nesse episódio mostrando como Noite na Taverna me fez gostar ainda mais de algumas cenas do The Walking Dead. Se você tiver feito o dever de casa, que era ler a obra, vai conseguir linkar exatamente com a minha visão sobre o The Walking Dead ou sobre a cena. Antes que você me pergunte, você gosta? Galera, eu gosto muito. Na verdade, só perde para Lost e Stargate. Mas está disputando o terceiro lugar com Homeland e Game of Thrones. Aliás, isso vai ser assunto dos próximos episódios. Para deixar você na curiosidade, né? No episódio anterior, terminei te perguntando o que são esses três, ou quem são esses três. Shane, Rick e Laurie. Nosso assunto era relacionamento com mortos. Fica a dica de uma leitura pesada, para você entender
esse assunto e outros, até mais complexos, no blog de quinta estará a descrição e a bibliografia. Fica a dica de leitura, vale muito a pena. Mas então, ficamos na dúvida se Shane deve ficar com a Lori, já que o Rick tinha morrido, ou se o Rick deve tomar a Lori do Shane, já que ele não havia morrido e voltou. Pera, quem morreu? Lembra? Sob qual perspectiva você está pensando? Olha que subversão de símbolos cristãos tão bem trabalhada nesse contexto. Traição? Adultério? Pera, tem adultério entre mortos? Outra coisa, como você pode torcer para Lori com o Shane? Pera, você estaria torcendo ou vibrando com mortos? Nossa, que coisa estranha, né? Você pensando nisso. Quem lembra que eles estão mortos? Já sei. Você é do tipo, estudou e conheceu a Sociedade Epicureia. Lembra? Álvares de Azevedo também fazia parte. Ainda tem esse caso, caso Eufrásia. Como você julgaria Álvares de Azevedo? Como você julgaria essa cena? As cenas que você vai ver a seguir são fortes e feitas no dia do ocorrido. Eurípides, o que tem a ver com Noite na Taverna? Simples. Lembra quando eu falei onde eles estavam? Quem eram? O que estavam fazendo e por que bebiam? O álcool tem um efeito desinibidor. Antes que seja apologia, até 0,12, ok? Muito menos que a quantidade que era permitida para o motorista. Então, agora comparamos. Qual é o maior medo de quem está vivo? Ou de qualquer ser vivo? Morrer. Mas, se eu já estou morto, e se eu ando morto? Qual é o meu maior medo? Se eu estou em um lugar onde tenho dúvida, inclusive se as pessoas que estão do meu lado, ou as mulheres, estão dormindo ou mortas, onde eu estou? Em Noite na Taverna, eles estão numa taverna, contando suas histórias, sem medos sociais. E se forem verdades? Em The Walking Dead, onde eles estão? Em Noite na Taverna tem um conto chamado Soul Fear. Lembra muito esse episódio da primeira temporada. Sabe por quê? Bem, quando eu assisti esse episódio, era praticamente óbvio o que iria acontecer. Primeiro, uma criança perdida ao longo de toda a temporada. Onde? Numa floresta. Criança morta, ou a caça dela. Noite na Taverna já trata de infanticídio, tá? O que me levaria à obviedade. No celeiro, tinha o quê? Celeiro. Feito de madeira, palha. Para guardar o quê? Cavalos. Lembra o que significa cavalos? A madeira e a palha. Você teria que saber o significado dessa historinha. Aliás, a história completa dela, para saber o significado de cada símbolo. Tá lá naquele livro. Pois bem, e o final? O final das 3 histórias. Tá vendo porque eu leio literatura brasileira, interpreto os contos de fadas e algumas coisas eu acho óbvio o final? E esse episódio foi bem óbvio. Mas então, Eurípides, por que você gosta de The Walking Dead se ele é tão óbvio? Não é pejorativo não. É aí que está. Todo mundo já ouviu. Mesa de bar, você já cansou de escutar centenas de casos de amor. Garçom, o bar, todo mundo é igual. Meu caso é mais Não, é banal. Não é pejorativo não. É aí que está. Mas preste atenção. Já ouviu versos como? Agora, quando se faz algo
encaixadinho, subvertendo valores conhecidos, cheio de sentido. Como não gostar? Medo no claro, zumbi, tá na moda, né? Ah, ia falar dessas duas cenas, mas dizer que elas são previsíveis na sua interpretação, você teria que ler Noite na Taverna até o final. E aí sim, você saberá exatamente o que representou essa cena ou outra super famosa para mim. Para encerrar. E aí você vai ficar pensando, e agora, hein? Vou ler? Como é que você ainda tem coragem de falar comigo? Além de não ter coração, não tem juízo. Fez o que fez, ainda me pede pra voltar. Você não merece 1% do amor que te dei. Não vou ler. Isso me fez ler Noite na Taverna e ao mesmo tempo perceber The Walking Dead com uma outra visão. Lembra do inconsciente coletivo? O seriado foi feito lá, mas eu li Noite na Taverna aqui. Como é que eu percebo? Noite na Taverna tem outras inspirações, como a Divina Comédia. Também é uma referência dentro de Noite na Taverna. Leia, faça seus comentários. Se você gostou, comente, dê um like, compartilhe e assine. Tudo bem? Quinta-feira nós temos então Literatura e Mundo para o Enem. E domingo, mais um episódio. Até lá, pessoal. Um grande abraço.